vou, né, como um nobre cavalheiro que sou, vou deixar a Darley fazer a primeira pergunta para nossa doutora Liz Pessoa. Bem, doutora, uma das grandes dificuldades, né, que a gente enfrenta nesse percurso dentro da, não só maternidade, né, a família típica, né, com criança com TEA, é o processo do diagnóstico. Aí eu queria te perguntar por quê, né? A gente acaba enfrentando essa dificuldade, às vezes tanto tempo de demora, às vezes a criança ela tá ali com 1 ano e meio, já apresenta os sinais, mas aí o diagnóstico, como no caso foi da minha filha, só aconteceu 3 anos depois, né? Só aconteceu muito depois. Eu acho que no caso do autismo, quando você, né, me faz essa pergunta, a gente tem que primeiro tentar conceituar e entender o autismo, né? A gente está falando de algo que hoje a gente pensa numa visão espectral, né? Aquilo, né, que na verdade você tem desde aqueles, né, com um nível de suporte, né, muito grande, né, até aqueles que precisam de muito pouco suporte. Então isso por si só, né, já é um espectro, né, como a gente chama assim, muito grande e que você tem que ter cuidado nesse diagnóstico. A outra questão, quando você colocar uma criança com 1 ano e meio, né, é claro que sim, né, no caso do autismo a gente vê hoje muito como uma condição genética mesmo, então essa criança já veio ali, né, com muitas daquelas características que a gente vai observando. Só que muitas vezes a gente precisa de um tempo, de observar ao longo do tempo algumas manifestações aparecerem. Até porque, quando a gente fala de transtorno de neurodesenvolvimento, há alguns transtornos, muitas vezes, como eu falei do meu filho, né, alguns diagnósticos diferenciais, às vezes numa idade tão pequena, são muito parecidos, né? Então, às vezes, a gente tem superposição de sintomas. Então, por exemplo, uma criança com uma deficiência intelectual, vamos dizer, muitas vezes muito pequena, ela vai ser muito semelhante a uma criança com um transtorno do espectro autista, porque muitas vezes ela vai ter um prejuízo também na comunicação social, pela própria questão cognitiva dela. Ela vai ter, às vezes, um brincar mais restrito, porque a cognição dela não permite, às vezes, né, um brincar mais sofisticado, né, e aí você vai ver um brincar mais estereotipado, mas que não é do autismo, é, na verdade, da deficiência intelectual, né? Você às vezes vai ver uma criança com TDAH, com uma alteração, né, com uma agitação motora muito importante e que às vezes pode ser confundido com alguma coisa de uma estereotipia, né? Então acho que assim, muitas vezes esse cuidado no diagnóstico, né, de você dessa demora que às vezes algumas famílias ficam um pouco ansiosas, na verdade é um diagnóstico mais meticuloso, mais cuidadoso. É claro que a gente às vezes vai enfrentar algumas dificuldades de na rede você não ter, né, o médico às vezes qualificado para fazer aquela avaliação, né, uma equipe multidisciplinar que possa auxiliar nesse diagnóstico. Então, pensando nesse lado, eu acho que a gente tem muito a avançar, né, na questão de conseguir fechar esse diagnóstico. Mas em relação, às vezes, à demora, tem muitas vezes crianças, né, no espectro que a gente só vai conseguir realmente fazer esse diagnóstico quando a demanda social aumenta muito, porque aí você vai ver prejuízos ali de, né, de comunicação social, por exemplo, ser mais literal, de interpretar, ter às vezes uma dificuldade de interpretar uma piada, uma metáfora, e que isso só vai, né, ser mais observado conforme essa criança está um pouco mais velha, porque a gente precisa de estar numa certa idade do desenvolvimento que permita essa avaliação. Então, acho que tem muitas camadas, assim, né, nessa pergunta, que é uma pergunta extremamente importante, mas que tem relação com tudo isso, né? Não sei se eu Para dar um laudo expliquei. certeiro, né? Para não dar um laudo Exatamente, equivocado, né? A quando a questão gente é essa. quando a gente está falando de autismo, a gente está falando de algo que é para a vida inteira, então a gente tem que ter muita certeza daquele diagnóstico que a gente está fazendo, né? Desculpa, Gina, até o fluir da pergunta mesmo é porque quando a Uhum, gente entra dentro da própria rede do SUS e até mesmo o plano de saúde, para a gente uhum, conseguir iniciar o processo terapêutico, as mães acabam precisando da questão do laudo. uhum. Que às vezes a gente chega num psicólogo, né, para iniciar o tratamento, e ele fica ali perdido, porque ele não sabe, a mãe também não sabe explicar, porque eu não tenho um laudo, né, não sei o que essa criança tem. E ali é que vai começar e vai tentar se achar um caminho, né, a seguir. E com o laudo, esse profissional, ele já sabe ali o que fazer, né? Ele
pode ir para um processo terapêutico mais assertivo para essa criança, para um avanço, para uma evolução, né? Começando cedo, ele consegue evoluir muito mais. Então, eu acho que o mais importante não é o diagnóstico precoce, tá? E aí eu vou explicar isso para não ter nenhum recorte, né, alterado. O mais importante não é o diagnóstico precoce, é a identificação de alterações dos marcos de desenvolvimento precocemente para que a gente possa fazer uma intervenção precoce. Então, eu preciso identificar, essa criança tem uma alteração de linguagem. Então, ela tem uma alteração de linguagem, que alteração é essa? Se é por transtorno de desenvolvimento da linguagem, se é por autismo, se é por deficiência intelectual, mas que alterações são essas e o que eu preciso fazer? Eu preciso dessa intervenção, seja com 1 ano e meio, 2, 3, mas eu preciso da intervenção. Então, mapear, né, essas dificuldades, né, identificar o que tem de alterado nessa criança para que eu possa intervir, isso precisa ser feito o mais precoce possível. E aí, trazendo a questão da pediatria, eu bato muito nisso. A gente precisa capacitar o pediatra. O pediatra é aquele que vai estar com aquela criança até 1 ano, por exemplo, mensalmente. Depois dos 2 anos, a cada 2 meses ou a cada 3 meses. Se esse profissional, ele avalia desenvolvimento, e na minha prática clínica como pediatra, né, eu avaliava mesmo com instrumentos de avaliação de desenvolvimento. Eu consigo identificar, né, atrasos, prejuízos, né? Não necessariamente fazer diagnóstico, mas entender que essa criança precisa de uma fono, de um fisioterapeuta, de uma terapeuta ocupacional, para que eu possa intervir precocemente. Tem até alguns artigos assim que colocam, né, que quando a gente não instrumentaliza essa avaliação de desenvolvimento, e aí o certo, né, pela Academia Americana de Pediatria, você fazer isso com 9, 12 e entre 24 e 30 meses, você deixa de fazer 70% dos diagnósticos até a idade escolar, que é 6 anos de idade. Então, assim, da importância do pediatra nisso daí. Então, a gente fica, às vezes, pensando numa atenção lá, né, da ponta, né, do psiquiatra, que já é o especialista, mas a gente esquece dessa base que é tão importante, né, e que já poderia auxiliar muito, né, nessa intervenção precoce, como eu estou te colocando, né.